Bom dia. Já faltam uns minutinhos para nós iniciarmos a nossa oração. Na verdade, eu resolvi fazer essas lives em razão de um livro que eu li, eu leio há muito tempo, se chama A Viagem do Outro Cristão. Então, estou iniciando hoje essas lives, né, aguardando aqui mais uns minutinhos para o pessoal começar a chegar. Mas, na verdade, esse livro, para mim, eu já contei isso no início, quando eu fiz o convite para as lives. Esse livro eu recebi da filha de uma amiga minha. E ele tem me acompanhado ao longo do tempo, ao longo dos anos, e pode ver que ele está todo riscadinho. Olha, eu vou fazendo as anotações aqui nos cantos dele, a data em que eu retirei as mensagens, pode ver que ele está todo rabiscado. Então esse livro eu tenho ele há muito tempo e para mim tem sido de grande valor. O que eu quero trazer para vocês? Eu não sou teóloga, eu não sou uma grande estudiosa da palavra, sou uma pessoa que também está crescendo na espiritualidade com vocês, está buscando. Bom dia, Cida, querida. Então, o que eu vou fazer com vocês todas as manhãs? Nós faremos aí uma live curta, aproximadamente uma meia hora, talvez estenda, né? Depende. Mas nesse livro, todos os dias ele tem uma mensagem, todos os dias. E o que é desse livro que eu quero trazer para vocês? Nós vamos fazê-lo seguindo a numeração. Cada dia tem um número, eu tirava ele alternadamente, mas cada dia tem um número. Então eu vou começar a trazer para vocês o quê? Não o que só a autora do livro diz, a palavra de Deus, mas aquilo que também para mim foi importante. Porque algumas palavras dessa nem eu mesma tirei ainda até hoje. São 183 mensagens e nós vamos trabalhar cada dia, de segunda a quinta, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo não, mas todas as manhãs de segunda a sexta-feira nós estaremos aqui. Um ótimo dia para você também, minha querida. Deus abençoe. Então eu vou trazer para vocês, vou tentar deixar gravada essas lives para que também quem não possa acompanhar talvez consiga, mas também não posso me comprometer porque talvez não consiga deixar gravada. Então aqueles que puderem estar participando por aqui, para iniciar já o nosso dia em oração, já iniciar o nosso dia trazendo coisas boas, com pensamentos bons, com pensamentos positivos, trazendo Deus no nosso coração, para que nós possamos ter um bom dia. Se você começa o dia atribulado, se você começa o dia já nervoso, às vezes você tem algum problema para resolver, e ao invés de você acordar com serenidade, com tranquilidade, você já trouxer aquela angústia, talvez até da noite anterior, o dia certamente não vai ser tão proveitoso como poderia ser se você iniciasse ele numa tranquilidade, numa serenidade, praticando uma meditação, praticando uma oração. Então isso vai contribuir consideravelmente para a vida de vocês, também para a saúde de vocês. Essa mensagem de hoje é muito importante. Eu estava lendo essa daqui, eu confesso que eu não tinha tirado ainda para mim, porque como eu disse, eu sempre tirei, eu colocava em oração, e aí Deus suscitava um número de uma dessas mensagens, eu ia lá no número dessa mensagem para ler. Então, essa daqui eu confesso que não tinha tirado ainda, ainda não tinha saído essa mensagem para mim, olha só. E é a número 1. E por incrível que pareça, para mim também é novidade. Então eu vou ler com vocês. Bom dia, Maria José, Débora, Cida. Vamos lá começar o nosso dia já na paz de espírito, né? E olha só a mensagem. Eu vou ler para vocês, porque é uma mensagem bem extensa. E ela fala justamente sobre a serenidade e a vitalidade. Olha só. Que a nossa alma encontre refrigério à margem de águas tranquilas. Que as nossas mentes sejam renovadas na meditação silenciosa. Porque no agito do mundo, o corpo se fatiga, e somente o sono não será suficiente para trazer alívio. É no silêncio que nasce a serenidade, da serenidade nasce a vitalidade, capaz de enfrentar as exigências da vida em todas as suas esferas. A vida de Deus é concedida ao homem à medida que adora o seu Deus.
Nada incapacita mais a alma contra as tensões da vida do que a negligência dessa disciplina de adoração solene e gloriosa. Separar a primeira hora do dia para estar com Deus vitaliza as forças da vida e cria capacidade de superar as exigências do dia, por mais penosas que sejam. Muitas crises perderam sua força quando foram enfrentadas por alguém que obteve tranquilidade e calma interior no começo do dia. O salmista Davi chamou o Senhor de seu pastor porque havia aprendido o segredo de segui-lo. Nenhum caminho é áspero demais se ele, Deus, o trilhou primeiro. Nenhum lugar é desolado demais em sua companhia. E assim trilhamos, não na suficiência própria e na sabedoria mundana, mas no caminho que ele nos orienta. Então estaremos seguros de que não perderemos o rumo e ainda teremos o conforto de que nunca estaremos trilhando sozinhos. E aí vem uma pequena oração. Pastor bendito, guarda-nos e preserva-nos, que a tua sabedoria nos oriente. Nas fontes da graça e da paciência, faz-nos habitar para sempre. Nós te adoramos, bendito Salvador. Não permitas que nos afastemos de ti. Senhor, disciplina a nossa alma de maneira bondosa e afina o nosso coração para te louvar. Olha, essa mensagem é extraordinária, porque, primeiro, ela traz para nós um modelo, como começar bem o dia, como começar bem o dia. Gente, essa mensagem, ela traz uma receita, digamos assim. Se você quer ter um dia tranquilo, se você quer ter um dia melhor, comece ele em oração, comece ele em meditação, comece ele de maneira serena. Aquela pessoa que já acorda agitada, como eu estava falando um pouquinho antes, aquela pessoa que acorda agitada, talvez ela vai deitar já ansiosa por uma situação no outro dia. Isso já aconteceu comigo inúmeras vezes. Você tem algum problema para resolver, e você dorme pensando no problema, você acorda pensando no problema. Então, quer dizer, de manhã, se você tem esses minutinhos para estar com Deus, para estar na presença de Deus, colocar isso nas mãos dele, Senhor, me ajuda a resolver isso. Me ajuda a focar na solução, não no problema. Eu sei que o Senhor é o Deus do impossível, eu sei que o Senhor é o Deus da grandeza, do amor, do louvor, eu sei que o Senhor é o Deus poderoso. Porque o possível, gente, nós fazemos. Mas o impossível é só Deus. E como que Deus vai agir no impossível? Através da nossa fé e da nossa oração. Porque tem muitas pessoas que pedem, reza por mim, por favor, reza por mim. E não está errado, tá? Eu peço muita oração para muitas pessoas e faço oração para muitas pessoas. Mas a pessoa também tem que ter uma vida de oração, uma caminhada de oração. E essa oração não é você ficar rezando terços e terços. É importante rezar o rosário. O rosário são os 4 terços, é importante rezar o terço. Para quem não é católico, é importante fazer a tua oração, participar da comunidade. Nós, católicos, para ir à celebração da Santa Missa, oração em comunidade, confissão, comunhão, tudo isso é importante. Mas a tua conexão com Deus, ela pode ser através de uma pequena oração. E talvez uma oração de silêncio, naquela em que você só chora. Naquela em que você, Senhor, tá difícil, me ajuda. Porque tem sido difícil, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Gente, as dificuldades são imensas. E não só nesses momentos. Ou você tem uma tribulação com o filho, você tem tribulação com pais, com parentes, financeiros. E nós passamos por diversas tribulações. Quando aqui nessa mensagem fala assim, serenidade e vitalidade, é justamente isso. Eu vou me colocar na presença de Deus com serenidade, com tranquilidade, mas eu vou me pôr a caminho. Porque uma pessoa serena, uma pessoa calma, tranquila, que confia em Deus, que tem fé em Deus. Mas ela não fica parada. Essa vitalidade, essa força que nós precisamos ter também para nos colocar a caminho para resolver o problema. Não adianta orar e ficar de braços cruzados esperando que Deus faça um milagre. Deus vai fazer à medida do seu empenho também. Então, qual a solução que eu ainda não encontrei para o meu problema? O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? Que eu preciso descobrir em mim qual é a solução, qual é o caminho? E aí, quando nós falamos lá no coaching, em persistência, ou seja, eu tenho que achar um caminho. Talvez não seja esse, é outro, o que eu vou fazer? Então, primeiro, fé. Primeiro de tudo, fé. Sem fé você não chega a lugar nenhum. Gente, é pela fé que tudo foi criado. Que se você olhar
nos personagens bíblicos, a história deles, gente, pelo amor de Deus, foi tudo pela fé. Você olha, Deus vai agir justamente no impossível, porque o possível nós fazemos. Mas para isso nós temos que ter a contemplação. Nós temos que esperar em Deus, mas nós temos que buscá-lo. Deus, ele é tão sutil, ele não vai invadir a tua vida. Você tem convidado, Senhor, entra na minha vida, faz o que precisa ser feito, faz o que eu ainda não consegui fazer, me capacita, me renova os dons do Espírito Santo em mim, porque eu estou perdido. E quantas vezes eu, Anice, me perdi? Quantas vezes eu clamei a Deus, Senhor, vem em meu auxílio. E clamo ainda, Senhor, não estou dando conta disso. Porque aqui ele fala nessa mensagem, o salmista Davi chamou o Senhor de seu pastor, porque havia aprendido o segredo de segui-lo. Mas se você olhar o Salmo 22, na Bíblia Ave Maria, é o Salmo 22, em outras Bíblias talvez vai ser o Salmo 23, quando ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva para o amor do seu nome. E ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei. Haverá um vale escuro. Não existe pessoa na face da terra que tenha só alegrias e felicidades. Haverá momentos de vale escuro e talvez o seu vale escuro está sendo agora. Eu não sei qual é o seu vale escuro. Eu não sei qual é o momento de dificuldade pelo qual você está passando. Pode ser na família, pode ser com você, pode ser uma doença na família, pode ser uma limitação financeira. Eu não sei, mas Deus vai agir. E quando você decide seguir a Deus, não quer dizer que você não vai ter tribulações. Se você está pensando nisso, meu amigo, sinto te informar. Santa Teresa d'Ávila dizia na oração, né, quem já leu a história ou quem assistiu o filme, ela disse um dia para Deus mais ou menos nessas palavras, Senhor, o Senhor castiga, digamos, não era um castigo, mas assim, o Senhor judia, né, de quem quer te seguir. Não é à toa que você tenha tão poucos amigos. Por quê? Porque seguir a Deus não é fácil. Mas vale a pena, porque Deus não disse que seria fácil, Ele disse que valeria a pena. Então, no dia a dia, se as nossas tribulações são desafiadoras para passar, busque a força em Deus. Porque se eu olho para a minha vida, e isso eu vou falar agora da minha experiência, se eu olhar para a minha vida, havia momentos que por minhas forças eu não teria passado de maneira alguma, gente. E pensa que eu não estou passando tribulação? Eu me mudei agora recentemente para a cidade com todos os desafios de morar numa cidade diferente, de reiniciar um trabalho. Entende? Então, assim, é desafiador. Você vai ter desafios diários. Você terá desafios diários. Não se iluda que a vida vai ser um mar de rosas, mas com Deus é muito mais tranquilo. Por quê? Porque você confia, você acredita e Deus age no impossível. Eu tenho relatos de inúmeros milagres na minha vida. Inúmeros, daria livros, que pela mão humana não aconteceria. Eu sempre comento com sacerdotes, quando eu vou confessar, falo, padres, eu dou brigas homéricas com Deus. Aí até o último sacerdote disse assim, mas isso é oração, filha. Por quê? Porque às vezes eu sou humana, eu falo, Deus, tá difícil, vem em meu auxílio porque tem sido difícil. Mas esses momentos de oração que fala nessa mensagem que eu acabei de ler para vocês, de serenidade e vitalidade, esse momento de serenidade é para você se reabastecer em Deus. Esse momento de serenidade é para você se conectar com Deus. Gente, não precisa ser uma oração falada. Talvez o seu choro seja uma oração muito mais forte do que se você falasse. Muitas vezes eu fui ao Santíssimo e lá eu me debrucei e lá eu fiquei. Eu não tinha forças para fazer oração. Não tinha forças porque estava tão pesado que eu falava, gente, não vou dar conta. E quando você não dá conta, aí é que Deus vai agir. Por quê? Porque é na minha fraqueza que Deus age. O apóstolo Paulo disse, quando eu sou fraca é que eu sou forte. Por quê? Porque a minha fortaleza vai vir de Deus, não vai vir de mim. Eu não posso confiar em minhas forças porque eu sou humana. E a minha humanidade é miserável. Por quê? Porque eu tenho defeitos enormes, porque eu tenho desconfianças enormes. Então, cada dia o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar essa intimidade com Deus para que todas as manhãs, eu na minha serenidade, no meu momento talvez de 5 minutos, Senhor,
Entrego a ti esse dia. Tá difícil, coloca alguém para me socorrer. Manda anjos para me socorrer. Bota meu anjo da guarda. Pedro Siqueira fala muito disso. Todo mundo tem um anjo da guarda. Tem um livro dele que é extraordinário que fala isso. Todo mundo tem um anjo da guarda. Chama o teu anjo da guarda para te socorrer. Fala, meu amigo, eu preciso de ajuda. Você vem aqui, né? Porque Deus e o anjo teu eles são sutis, eles não vão invadir. Eles só vêm se você chamar. Eu sou muito devota da Virgem Maria. Eu sempre digo, eu fui batizada dia de Nossa Senhora de Fátima, tenho minha filha que nasceu dia de Nossa Senhora de Fátima, eu tenho uma conexão muito grande com Maria. E eu peço para ela, Maria, me põe no teu colo, porque hoje está difícil. Hoje eu quero um colo de mãe para chorar. Porque às vezes a tua oração é um choro, a tua oração é um agradecimento, é um louvor, mas talvez a tua oração é só aquele momento de... Tá pesado, mas eu sei que Deus vai agir. E Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir porque se você pedir de coração, e não precisa ser uma oração bonita, fala com a tua palavra, mesmo do teu jeito, Deus, vem cá, me socorre, me ajuda. Sabe, tá desafiador todos os dias. Eu tô com esse problema aqui, eu não sei como resolver, me manda um anjo me ajudar. E Deus vai mandar pessoas em forma de anjo. Quantos amigos meus que me socorreram. Gente, quantas pessoas na minha vida que passaram naquele momento de maior desespero, Deus mandou, e essa pessoa é um anjo de Deus, é um anjo que Deus encaminhou na sua vida. Porque se você está esperando um anjo de asa, você tem o teu anjo da guarda. O meu eu não sei qual é ainda, como ele é, eu não o vi. Eu sei que Pedro Siqueira fala sempre que ele vê os anjos, o meu eu não vi, ele não quis se revelar para mim. Mas Deus vai mandar anjos também em forma de pessoas para te ajudar, para te socorrer, para te encaminhar. Mas olha aqui, para isso, para quem chegou um pouquinho mais tarde, olha aqui, vou ler esse trechinho para você. Muitas crises perderam sua força quando foram enfrentadas por alguém que obteve tranquilidade e calma interior no começo do dia. Fazendo o quê? Um momento de oração, um momento de adoração. Talvez você vá ao Santíssimo, você esteja na sua casa, só adore a Deus. Ele é digno de honra, de louvor, de adoração. Então Senhor, hoje eu não tenho nada para dizer para você, a não ser chorar, ou então a não ser agradecer, te louvar. Deus se agrada de um coração grato. Deus não se agrada de um coração reclamão. E nós nos pegamos muitas vezes, eu me incluo nisso, reclamando. Por quê? Porque somos humanos, mas nós temos que dia a dia buscar diminuir essa reclamação, até eliminá-la completamente, porque os hábitos ruins nós não eliminamos de uma hora para outra. Nós temos que ter um trabalho diário e aí entra essa vitalidade, você tem que ter a serenidade para você estar na presença de Deus, se colocar com humildade na presença dele, dizendo, Senhor, aqui quem tem que agir é o Senhor, porque eu já não dou conta mais. Então, essa serenidade, essa confiança. E o que é uma pessoa serena? Uma pessoa tranquila. Se você procurar lá no dicionário, o que é? É uma pessoa equilibrada, uma pessoa tranquila, uma pessoa silente, ou seja, às vezes uma pessoa de silêncio, de oração de silêncio, uma pessoa benevolente e pacífica. Só que também você tem que ter a vitalidade, ou seja, a energia, a força, para poder correr atrás das suas coisas e também para poder fazer as coisas acontecerem. Sabe, um ânimo, um vigor de um cristão. Porque as pessoas às vezes têm a impressão assim, eu vou ficar dentro da igreja, vou rezar e Deus vai me atender. Não vai. Ele vai te atender à medida que você se coloque a caminho também. Ele quer ver a tua boa vontade, ele quer ver também até onde você vai. Eu sempre cito a história de Moisés, né? Põe o pé que eu abro o mar, põe o teu cajado que eu abro o mar, e ele foi. Se você vê na história dos grandes personagens da Bíblia, Deus não falou assim, fique sentadinho aí que eu vou fazer para você. Ele falou, não, meu amigo, vai. Então nós também temos que ter essa consciência da serenidade que precisamos ter, mas também da vitalidade que precisamos ter, do ânimo para poder fazer aquilo que é projeto de Deus na nossa vida, de realizar. E aí, quero fazer 2 ou 3 perguntas para você. Como que você começa o seu dia? É em oração ou é na tribulação? Você não se dá nem 1 minuto para colocar Deus na sua vida já logo pela manhã? Essa é a primeira pergunta. E quando você pede a Deus, você pede em espírito de gratidão, já acreditando que Ele vai te conceder,
Ou você pede desconfiante, não sei não se Deus vai dar esse negócio aqui, né? Então, assim, quando eu peço a Deus, eu já tenho que acreditar que Ele vai me conceder. E isso no coaching nós falamos, Maria José está aqui, ela é coach também, ela vai né, entender essa linguagem. Nós falamos isso, de acreditar, de já colocar o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas emoções, nosso comportamento como se nós já tivéssemos recebido aquilo. Por quê? Porque senão eu não tenho fé. O que é fé? Fé é acreditar naquilo que eu ainda não vi, porque se eu já vi, já se transformou já é possível. Então é muito fácil eu acreditar que eu vou comprar um carro se o carro já está em casa. Agora, é muito desafiador você acreditar naquilo que é impossível. É muito desafiador você acreditar que Deus vai agir naquilo que você ainda nem vê. Então, quando uma pessoa quer engravidar, por exemplo, que ela tem um útero estéril, ou quando o homem é estéril, você acreditar e já se vê com a criança nos braços. Isso é fé. Foi o que aconteceu com Abraão, quando a esposa dele, que era estéril, ficou grávida. Ele acreditou, porque Deus falou para ele, de ti sairá uma geração inteira. Ele falou, como? Minha mulher velha, ele velho, estéril, isso é fé. Porque se ela não fosse estéril, se ele não fosse velho, era tranquilo. Então, como está a sua fé? Acreditar naquele impossível, visualizar, ter essa visão extraordinária de futuro. Isso é o milagre. Mas para isso eu preciso confiar, para isso eu preciso ter o meu momento de oração com Deus, de intimidade com Deus. Senhor, aos meus olhos eu ainda não vejo, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que tudo pode. Então, o Senhor pode curar essa doença. Eu vou fazer a minha parte. De repente, tomando os remédios, eu vou fazer a minha parte fazendo aquilo que o médico orientou. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu sei que o Senhor pode ir além. Inclusive naquilo que os médicos desenganaram. Por quê? Porque o Senhor é Deus. Então eu preciso ter essa confiança, porque se eu jogar a toalha, se eu desistir, aí o milagre não vai acontecer. Por quê? Porque Deus era incapaz de fazer? Não, de maneira nenhuma. Ele pode tudo. Mas talvez você não receba pela tua falta de fé. Então, essa mensagem vai trazer tantas coisas para nós, serenidade e vitalidade. Primeiro, me prostrar diante de Deus em adoração. Eu tenho que fazer isso diariamente. Você não come diariamente? Você não toma banho diariamente? Você não escova o dente, será quantas vezes ao dia? Você não faz uma alimentação só, uma refeição só. Você não escova o dente uma vez só. E Deus é assim, nós precisamos de Deus todos os momentos. Eu estou aqui fazendo meu trabalho, então o Senhor me ajuda. Eu converso com Deus o dia todo. Outro dia eu brinquei, falei, o Senhor já deve estar, né? Porque eu converso com Ele o dia todo. E às vezes brigo com Ele o dia todo, não devo, mas brigo. Como o padre disse, é uma oração, mas às vezes eu extrapolo um pouquinho, mas é meu jeito de fazer essa conexão. Senhor, tá difícil, Senhor, vem me socorrer, eu preciso. Então você precisa estar em intimidade com Deus, em conexão com Deus. Talvez o milagre que você tem esperado de transformação na sua vida não aconteceu porque você não tem intimidade com Deus. Você pede uma vez e esquece. Primeiro, não se lembra mais nem o que pediu. Se pediu, não sabe agradecer depois que recebeu. Então você precisa estar em oração, de gratidão, de louvor, o tempo todo, de adoração. Então você vai ter momentos de oração de silêncio, momentos de oração de sorrir, de cantar. Você pode oferecer, Senhor, estou feliz, estou aqui, obrigada por tudo. Você conversa com Deus como você conversa comigo. Você não precisa ser aquela pessoa, um monge, tá? Cada qual foi chamado por Deus aonde ele está. Então você pode ser boca de Deus no teu trabalho. Você pode ser presença de Deus e deve ser presença de Deus na tua casa. É fácil? Não é, gente. Não é. Sabe, é desafiador no dia a dia, porque é muito fácil você ser santo dentro da igreja. Saiu de dentro da igreja, aí é que o bicho pega. Por quê? Porque aí é que começa a tua aprovação. Você não pediu a Deus para ser paciente? Pois é, Ele vai te mandar inúmeras situações para testar a sua paciência. E talvez a sua falta de paciência, e isso eu falo por mim, tá? Eu era uma pessoa muito mais impaciente do que sou hoje. O que Ele vai dar? Ele vai mandar situações para testar a tua paciência.
Ele não vai te tornar uma pessoa zen de uma hora para outra, não. Então, naquele dia que eu peço, Senhor, me dê paciência, Ele vai mandar a pessoa para tirar você do teu centro. E aí você tem que estar no comando das suas emoções. E aí eu entro no trabalho novamente do coaching, né? Que foi um trabalho que eu fiz em mim. Porque a vontade sua é explodir. Por quê? Porque você está acostumado a não ter paciência. Então você vai pedir a Deus, mas você vai ter que exercitar a tua paciência. E como que é exercitada a tua paciência? Com pessoas que vão pessoas e situações que vão tirar do centro. E aí você fala, meu Deus, eu estou pedindo a Deus paciência e veio esse negócio. Pois é, veio para testar você. Porque como um músculo, a tua paciência vai ser exercitada como um músculo. Você não vai na academia e não tem que exercitar para você criar teu músculo? Então, para você criar o teu músculo da paciência, ele vai ter que ser exercitado. E como? Trazendo situações que vão te tirar do centro. E aí você vai falar, não, respira, conseguir sair dessa situação, e cada vez você vai, à medida que você vai exercitando, você vai ficando com mais paciência. Aí você fala, nossa, já não estou estourando nas mínimas coisas. Porque a pessoa que ela não tem paciência, ela explode com qualquer coisa. E eu falo isso por mim, porque eu era uma pessoa extremamente impaciente e ainda me pego, de vez em quando, tendo uns surtos de impaciência. E Deus ainda está me testando. Por quê? Porque eu pedi para Ele me dar paciência. E Ele vai me dar, mas Ele vai me dar exercitando-a. E não assim, plim! Você hoje é uma pessoa paciente. Não é assim que funcionam as coisas. Então, cuidado com o que você pede a Deus também, porque Ele vai te dar, mas Ele vai exercitar. Sabe, a pedra precisa ser lapidada e Ele vai arrancar tudo aquilo que não é bom em você e em mim. Por quê? Porque eu quero me tornar uma pessoa cada vez mais santa. Mas não é desse jeito, de um milagre. Você olha a vida dos santos. Gente, olha a vida dos santos. Quem eram? Pecadores que foram sendo lapidados. Se você pegar a vida de Santo Agostinho, por exemplo, Santo Agostinho deu um trabalho para a mãe dele, Santa Mônica, que foi uma coisa horrorosa. Mas se tornou um doutor da igreja. Por quê? Porque nasceu santo? Não. Ele foi exercitando isso ao longo do tempo. E é assim que Deus vai fazer conosco. Mas para isso, para que Deus faça isso conosco, nós temos que chamar, Senhor, vem fazer isso comigo. Vem me lapidar, vem me cuidar, porque eu quero ser uma pessoa melhor para mim, para as pessoas. Porque se eu não sou bom, nem para mim, como eu vou ser para as outras pessoas? E é nessa serenidade, é nessa vitalidade que você vai conseguir. Por quê? Porque você tem que ter esse momento de oração com Deus, você tem que se colocar a caminho e fazer aquilo sob a orientação do Espírito Santo. Pede todo dia pela manhã, Espírito Santo, vem me conduzir nesse dia. As minhas ações, o meu falar, o meu calar. Me abra os ouvidos para que eu realmente escute e não só ouça. Me mostra nas situações do dia a dia o que é a vontade de Deus na minha vida, qual é a minha missão. Mas você tem que estar atento para isso. Então, para isso, você tem que pedir muito a Deus sabedoria e discernimento. Porque Ele vai trazer. Só que às vezes nós estamos com os olhos tão vendados, com uma trave nos nossos olhos, que nós não vemos a mão de Deus nos pequenos gestos do dia a dia. Quando eu disse para vocês que Deus já agiu inúmeras vezes, eu poderia relatar livros nas pequenas coisas. Mas quando eu comecei a perceber isso? Quando eu comecei a ter mais intimidade com Deus e comecei a ver Deus nas pequenas coisas e nas grandes também, porque Ele fez tantas obras grandiosas na minha vida que, olha, gente, seria humanamente impossível ter sido realizada. Humanamente. Sabe assim, de livramento de acidente, de coisas grandiosas, que eu poderia ter me perdido. Então, de livramentos em vida de filhos. E quando você é mãe e pai, você sabe o que eu estou dizendo. Quantos livramentos. Débora, minha filha, foi livrada de um acidente pelo poder da oração, há uns anos atrás. Então, assim, é o agir de Deus, mas você tem que estar em comunhão com Ele. Você tem que ter esse momento de intimidade. Que tal, então, você começar o seu dia, todos os dias? Nisso eu não tenho meia hora, tudo bem, faça 5 minutos. Estando na presença de Deus, em comunhão com Ele, em oração com Ele.
sabe? E você não precisa ser um grande conhecedor da Bíblia, eu não sou. Eu estou passando para vocês a minha experiência, a experiência que eu tive, como eu fui inserida na oração. Eu era uma pessoa que, desde cedo eu fui para a igreja. Minha família toda católica, não muito praticante. Tinha uns tios muito queridos que eram, né, aquelas pessoas de muita oração, de rezar o terço todos os dias. Mas eu comecei desde a catequese a ir para a igreja, só que depois de um tempo eu me afastei. Eu fiquei na adolescência toda participando de grupos de jovens, de adolescente, coral de igreja, e assim, com muita restrição. Meu pai não gostava muito que eu ia, apesar dele ser uma pessoa que ele lia todo dia a Bíblia, mas meu pai era uma pessoa que ele não era de ir à missa, e eu era piolho de igreja, como ele dizia, vive na barra da saia do padre. Só que eu me casei aos 16 anos, e quando eu me casei eu dei uma afastada. E eu retomei a minha vida não que eu me afastei completamente, né, mas eu não tinha aquela vida tão de oração como eu era. Depois, aos 30 e poucos anos, eu retomei. Olha só, Deus busca, né? Ele planta a semente e depois uma hora ele resgata. Então, aí eu comecei a ter um pouco mais de intimidade com Deus. E aí Deus me aproximou de uma pessoa, de uma amiga de infância que tinha se tornado uma serva da renovação carismática. E aí eu comecei a entender um pouco mais as coisas de Deus e comecei a resgatar aquilo que eu havia perdido. Porque Deus estava me cuidando o tempo todo. Então, cadê a tua intimidade com Deus? Deus te criou, Deus te plasmou no útero da sua mãe com tanto zelo, gente, com tanto amor. E Ele te criou única para a sua missão. Sempre digo isso, cada um tem uma missão. Ontem na live que eu gravei com uma coach minha, tá lá no IGTV, quem quiser assistir. Eu falo isso, a tua missão é só você quem vai cumprir. A tua peça só se encaixa naquele lugar que Deus colocou no quebra-cabeça do mundo. Mas para isso você tem que ter intimidade, conexão com Deus, para você entender, opa, onde que é o meu chamado? Porque talvez você esteja cumprindo uma missão que é de outra pessoa e não a sua, e por isso você está infeliz. Mas como eu consigo isso? Aos poucos, com intimidade com Deus. Vai buscando intimidade. Vai colocando, sabe? Vai se colocando na presença de Deus. Vai se colocando na presença de Deus. Vai se colocando todos os dias. Senhor, eis-me aqui. Vai falando ao meu coração e Ele vai te orientar. Ele vai colocar pessoas para te orientar. Deixa eu ler uma mensagem aqui. O que é Maria José? Maria José, vamos lá, Maria José. O que é Maria José? Maria José. Gente, é muito importante ter essa intimidade com Deus, é muito importante ter essa vida de oração com Deus. É muito, 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 muito importante. Maria José quer dizer alguma coisa, Maria José? Eu não sei, ela pediu ali para entrar, mas então, gente, olha só, a importância de ter, sabe, essa intimidade com Deus, a importância de você ter uma caminhada de oração, não é de um dia para o outro. Você pode ser agraciado, como tantos outros santos foram, você pode ter uma graça, por exemplo, de ter um rompante, de repente Deus aparece para você. Gente, não sei como vai ser a tua vida de oração, a minha foi assim. Deus, aos poucos Ele foi me ensinando, aos poucos Ele está me suscitando. E detalhe, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, tem essa frase. E quando você olha para os apóstolos de Jesus, gente, foi só gente, eu digo assim, perebenta. Era só gente, olha, era a tranqueira. Se você olhar para os apóstolos, a vida deles, misericórdia. São Pedro foi o primeiro papa, gente, era bronco, chucro. Mas o coração daquele homem era um coração maravilhoso. Então você tem que ter coração puro. Não importa se você não sabe falar, não importa se você não... eu sou um teólogo. Deus vai usar você aonde você estiver, mas você tem que estar aberto para isso. Então, eu disse que a live ia ter uns 35 minutos, 40 minutos, para nós não nos estendermos muito, não ficar cansativo. E eu quero depois que vocês comentem se tá bom, se são só 30 minutos, se vocês querem que estenda mais, porque eu não quero que se torne uma coisa cansativa. Eu sei que todo mundo tem que trabalhar, mas também eu quero que seja
assim, um bate-papo. Nice, eu gostaria que você falasse sobre isso, dúvidas que talvez vocês tenham e eu possa solucionar, eu possa ajudar, porque como eu disse, eu não sei tudo, mas eu posso buscar alguém que saiba para te responder. Eu estou falando muito mais da minha experiência e também com base nesse livro também, que nós vamos ler um por dia, uma mensagem por dia, e a mensagem hoje é serenidade e vitalidade. O livro chama A Viagem do Outro Cristão, de Francis Roberts. É extraordinário esse livro aqui. Então, deixa eu ler aqui o que a Maria José disse. Você é inspiração maravilhosa e a reflexão, serenidade e discernimento. Ô, Maria José, que bênção, muito obrigada. Eu tinha aberto ali para você falar, mas acho que deu um probleminha no vídeo e não consegui. Mas é serenidade, olha, serenidade e vitalidade, ou seja, tranquilidade, equilíbrio, mas também força para se colocar a caminho. E força até para pedir a Deus com autoridade. Senhor, eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem poder para agir. Acreditar que Deus pode. Porque adianta eu pedir achando que Deus não vai dar. Então nem peça, sabe? Peça. Isso eu aprendi com um sacerdote há muitos anos atrás. Ele disse assim, Padre Ademar, era lá de Campo Mourão, nós estávamos saindo numa peregrinação, ele disse assim, peça, mas peça o extraordinário, porque Deus é grande o suficiente para te dar. Mas trabalhe também, para que isso aconteça na sua vida. E aí eu aprendi a pedir. Porque em razão das minhas crenças limitantes, eu achava que eu só merecia isso. Hoje eu sei que eu mereço isso, muito e muito mais. E quando eu peço hoje, eu falo assim, Senhor, eu quero isso, mas o Senhor pode me dar mais, porque eu sei que o Senhor pode. Então eu não vou limitar a ação de Deus na minha vida. Eu quero só isso. Não, eu quero isso e muito mais que o Senhor queira me dar. Então eu abro os braços, e a minha oração é assim, eu sou meio expansiva, né? Senhor, eu estou aqui. O Senhor me dá. Mas o Senhor pode me dar muito além, se o Senhor quiser, se essa for a sua vontade. Porque se for a sua vontade, eu não vou pôr limitação. Então, quando eu peço, às vezes eu brinco, eu falo assim, eu peço X, mas se o Senhor quiser dar X, Y e Z, eu sei que o Senhor pode dar, então, Senhor, eu quero. Né? Então, colocar isso, Senhor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida. Porque se você não pedir, se você não... Deus sabe que você precisa, mas Ele quer ouvir você pedir. Quando Ele foi curar o cego, o que você quer que eu faça? Ele fala, que eu veja. E Deus não curou só a cegueira física, curou muito além do que a cegueira física. Então o que você quer hoje de Deus? O que você quer hoje de Deus? Qual é o seu pedido? Qual é a sua oração? É discernimento? É curar uma doença? Mas se prostre diante de Deus, porque Ele é rei e você é filho do rei. Então Deus vai te dar, Deus vai te conceder. Mas Ele quer ver a tua vontade. Ele quer ver a tua oração. Tá bom? Então que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Vou encerrar aqui para não estender muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar ali no IGTV, salvar, né? Só se não tiver, se tiver algum outro problema ali. Mas olha, gente, clica no aviãozinho, manda isso para as pessoas, manda esse vídeo para as pessoas que precisam ter essa conexão com Deus. Manda para pelo menos 10 pessoas aí que precisam ouvir a palavra de Deus e seja boca de Deus, porque você pode ser instrumento de Deus. Se isso foi bom para você, depois comente. Se você quiser fazer alguma pergunta, tá bom? Manda mensagem para mim, manda ali no direct para eu poder responder aquilo que eu puder ajudar você. E que você tenha um abençoadíssimo dia na presença de Deus. Que seu dia seja extraordinário. E amanhã nós temos também o nosso encontro às 6h30 da manhã com outro tema, tá bom? Um grande beijo no coração, fique em paz, fique bem.